Efésios capítulo 2, do verso 1 ao verso 10. A palavra do Senhor diz assim: "E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas." Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, agradecidos estamos por mais essa manhã diante do Senhor, pela Tua palavra, Senhor, que foi lida e nós a apresentamos diante de Ti, para que o Teu Espírito possa tornar viva cada uma dessas palavras em nossos corações, que o Senhor possa nos iluminar com a luz do Teu Espírito, para podermos compreender um pouco mais acerca da Tua palavra e do Senhor revelado nela. Pedimos assim em nome de Jesus. Amém. Irmãos, desde que nós começamos aqui a nossa jornada nessa carta, eu particularmente tenho já nesse início sido bastante tocado pela maneira como o Senhor tem mostrado aqui, tem clareado um pouco mais para nós a respeito dessa união que nós temos com o Senhor e do que isso representa para nós, né? E lembrando, eu estava aqui agora mesmo de manhã, do significado da palavra Éfeso, né? Que significa aceitável, agradável. E todo esse agrado, toda essa aceitação que o Pai tem no Filho, Ele tem também em nós, né? Pelo fato de termos sido colocados por graça em Cristo, né? Eu creio que é realmente encantador, né? A gente perceber esse cuidado e essa graça que o Senhor tem se manifestado, tem revelado a nós. Obrigado, Pedro. E o cuidado que a gente sempre deve ter, por mais que a gente esteja enfatizando aqui, especificamente vendo a carta que Paulo escreveu aos Efésios, é sempre bom a gente estar relembrando, né, que existe uma segunda carta para essa igreja que foi escrita por João, lá no Apocalipse, né? Menorzinha, mas igualmente rica, igualmente extraordinária em ensinos, em alertas e cuidados que nós devemos ter, espaçados aqui por um período de pouco mais de 20 anos, 30 anos, e o que parece demonstrar um declínio, né, que a igreja já estava vivendo. Tamanha revelação ela recebeu. Aquilo que Paulo escreveu aqui é extraordinário, e quando João escreve, ele já começa a alertar para alguns cuidados. Então isso tem que estar sempre também na nossa mente. Nós estamos vendo aqui verdades profundas e extraordinárias que o Senhor falou acerca da sua igreja em Éfeso, mas a gente deve sempre lembrar que se a gente não cuidar lá na frente, né, pode acontecer conosco, que acontece aquilo que aconteceu com aquela igreja, né? Era necessário retornar ao primeiro amor, e isso aconteceu num curto espaço de tempo, né? Mas só voltando rapidamente aqui, irmãos, nós no início, né, colocamos assim uma classificação mostrando que nessa primeira parte Paulo vem falando a respeito da nova vida que nós temos em Cristo, e em 3 subseções ele vai primeiramente falando a respeito das bênçãos espirituais, né? Então a gente leu aqui a respeito da eleição antes da fundação do mundo, que nos alcançou,
da predestinação em amor para sermos colocados na posição de filhos maduros, né, para um dia podermos assumir os negócios do Pai. Vemos aqui a questão da redenção, da remissão dos nossos pecados. Vimos a promessa do Espírito, né, que Ele veio até nós, a revelação, né, primeiramente Paulo falava a respeito da revelação, de conhecer o Senhor, de conhecer o seu eterno propósito, né, nos revelando o mistério da sua vontade. Vimos a promessa do Espírito Santo, né, que foi cumprida, né, e o Espírito Santo que veio nos selar e nos dar a garantia, né, o penhor, de que um dia nós seremos resgatados. Então todas essas bênçãos foram listadas aqui, e cada uma delas, sempre gosto de lembrar, a gente acha muito a palavra para, a gente vê assim, para o louvor da glória da sua graça, lembrando que há um propósito para isso, daquilo que Deus fez, Ele fez gratuitamente, mas Ele fez porque Ele tem um propósito, né, para podermos expressar todo o nosso louvor e glorificar a Deus com aquilo que nós somos, né. Na segunda parte, nós vemos aqui Paulo fazendo uma oração, pedindo para que houvesse espírito de sabedoria e de revelação, no sentido de que a igreja pudesse conhecer, né, tendo os olhos iluminados, né. Então essa iluminação é uma ação do Espírito Santo no nosso espírito, mas com o propósito também de fazer isso conhecido na nossa mente, com entendimento, uma coisa real, prática na nossa vida. E conhecer o quê? Né? A esperança da nossa vocação, conhecermos a riqueza da glória da sua herança nos santos, ou seja, o propósito, Senhor, de recuperar a glória que a humanidade teve no princípio, na criação, e que foi perdida por causa da queda, por causa do pecado, e que a igreja conhecesse também a suprema grandeza do seu poder nos que creem. E eu achei muito interessante na semana passada o Júlio ter relembrado isso no final, né? Que eu falei a respeito dessa questão do poder, e ele enfatizou, olha, nos que creem. Não é que o poder de Deus ele não tenha valor, né? Sobretudo tem, mas para aqueles que creem, ele se manifesta de uma forma extraordinária. Para o mundo que não crê e que não conhece, não há que se falar em poder de Deus, e a grande maioria nem reconhece isso, né? Mas nós temos essa riqueza, a suprema grandeza do seu poder, né, que operou ressuscitando a Jesus Cristo dos mortos, trazendo ele novamente à vida, operou na sua ascensão, na entronização, e o Senhor veio mostrando aqui através de Paulo que isso tudo aconteceu conosco também, né? E essa última parte aqui agora, eu digo a última parte dessa primeira sessão, né, da nova vida, a partir do capítulo 2, esse poder ele vai continuar operando, porque Paulo vai falar aqui bastante, de forma bem clara, com um texto até assim bem, eu diria, clássico, né, para nós, a respeito da nossa salvação, pela graça sois salvos, mas ele mostra qual era a nossa condição, como nós lemos aqui, e ainda estando nós mortos, ele nos ressuscitou. Então esse poder que começou a ser revelado nessa segunda sessão na oração de Paulo, ele prossegue falando aqui a respeito da operação desse supremo, grande, maravilhoso poder de Deus para nos trazer a vida, né? Ele fala então de uma vida de ressurreição. Paulo menciona que vocês, né, e vos vivificou, estando vós, então ele está falando para a igreja, para os gentios, né, que habitavam ali na região de Éfeso, na cidade de Éfeso. Depois, mais adiante, ele fala também sobre nós, então ele usa o pronome nós para mostrar que essa mesma bênção que alcançou os gentios, ela havia alcançado primeiramente os judeus, e da mesma forma também como os gentios outrora andavam em caminhos que desagradavam ao Senhor, os judeus também, muitos, né, tropeçaram e não alcançaram aquilo que Deus tinha. Então ele fala claramente isso no verso 3, nós também andávamos no desejo da nossa carne, e termina o verso 3 dizendo com os outros também. Então aqui tem o nós judeus, tem o vocês gentios convertidos, e os outros, aqueles que são descrentes e não se converteram, porque o poder de Deus ele é abrangente, né, para alcançar a todos, e o Senhor deseja alcançar a todos assim, com a sua graça, né? Quando a gente entra aqui no capítulo 2, eu infelizmente eu não anotei o nome do irmão, mas existe um irmão que escreveu um comentário sobre Efésios, e somente no capítulo 2, somente o capítulo 2 foi objeto de 12 volumes
12 livros só sobre... Guilherme, ouviu falar não? Só sobre o capítulo 2. 12 livros com aproximadamente 500 páginas cada livro. Aí agora de manhã eu estava fazendo uma continha, né? 12 livros com 500 páginas, tá? Isso aí dá 6.000 páginas. Se a gente lê uma página por minuto, são 6.000 minutos. Isso equivale a 100 horas. Então são 11h30, quinta-feira, 3h30 da tarde a gente termina, tá bom? Alguém está com fome aí, está cansado? Que riqueza, né, irmãos? Isso um irmão, um capítulo. Aí você olha em 2.000 anos de história, quanto que o Senhor já iluminou o coração, né, de tantos outros irmãos para contribuir e trazer um pouquinho. E a revelação do Senhor não cessou com tudo isso. Ainda tem mais coisa que o Senhor quer falar na sua palavra. Que riqueza, a gente abrir a Bíblia todo dia e ser despertado cada tempo para uma coisa nova. Eu estava agora mesmo pensando um pouco nisso e falando, puxa, mas a gente luta tanto aqui para escrever um comentário, não chega nem 6 páginas, né? O irmão escreveu 6.000 páginas só sobre um capítulo, né? Certamente ele teve uma vida bem diferente da minha vida, né? Ele devia estar aos pés do Senhor muito mais do que a gente está. Quando eu estava cantando aqui agora, um dos últimos cânticos aqui, que lembra aquele texto lá da carta à igreja de Laodiceia, né? E aí eu comecei a pensar, falei, por que será que a gente não consegue escrever nem 6 páginas sobre um capítulo, né? Provavelmente é porque o Senhor está batendo na porta e a gente está resistindo em abrir a porta, né? A gente está abrindo a porta para outras coisas. Nossos olhos estão sendo voltados para outras coisas. Nossos ouvidos estão sendo despertados para outros sons. A gente não está percebendo que o Senhor quer entrar e quer ter mais comunhão conosco, né? Então que o Senhor possa nos ajudar, né? Ter misericórdia de nós possamos simplesmente, irmãos, viver a vida que o Senhor nos propõe, né? Porque o que tinha que ser feito o Senhor já fez. Nós terminamos aqui o texto dizendo, as boas obras estão aqui, só para a gente andar nela. O Senhor já preparou tudo, né? A gente vai chegar lá mais adiante, né? Mas o texto então ele começa dizendo, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, né? Aqui Paulo usa duas expressões. Talvez inicialmente para a gente pode parecer algo redundante ou talvez desnecessário, né? Porque ofensas e pecados talvez numa primeira análise mais superficial pode parecer a mesma coisa. Eu me lembro uma ocasião, eu era ainda um adolescente, um jovenzinho ainda, eu estava ouvindo um pastor falar e ele dizia ter achado muito estranho no tempo em que ele estava iniciando com um grupo, o senhor estava despertando um grupo para uma nova experiência, já era um crente, e ele falou que uma vez participou de uma reunião e numa reunião só, o irmão que estava fazendo a preleção ali, ele gastou a reunião inteira só para falar sobre a diferença de ofensas e pecados. E esse pastor que estava falando, ele falou isso com um tom assim, como se isso fosse um desperdício, né? Tanto tempo para diferenciar ofensas e pecados. Mas, irmãos, mais uma vez, né? Cada palavra, cada vírgula tem um propósito aqui, né? Obviamente eu não vou gastar a reunião toda aqui para falar sobre ofensas e pecados, mas eu achei interessante o sentido dessas palavras aqui originalmente. Em algumas traduções talvez esteja delitos e pecados ou transgressões e pecados, né? Ofensas, delitos ou transgressões é a tradução da palavra paraptoma no grego, que significa uma queda, um lapso, um passo em falso. E ela, segundo o comentarista que eu li, ele diz assim, é utilizado para descrever uma queda depois de estar perto. E eu achei isso interessante, por quê? Porque nós, pensando como humanidade, né, como espécie humana, nós estivemos muito perto do Senhor na criação, juntinho dele. Tanto é que a imagem e a glória dele estava no primeiro homem criado. Mas a queda, por isso aqui então a palavra ofensa, delito ou transgressão, né, a queda trouxe esse distanciamento, né, dessa condição original de que estamos tão perto e passamos a estar tão distantes do Senhor. Essa distância ou essa separação é a ideia que a gente tem na palavra morte. Quando a Bíblia começa a falar sobre a morte, né, que o homem morreu, ela certamente morrerás se comeres lá da árvore do fruto do conhecimento, né? Então nos distanciamos por isso. E a palavra pecado é a palavra amartia, que a gente conhece já, aquele sentido de errar o alvo, acho que é mais familiar para nós. E ela é utilizada para falar de algo que se perdeu porque errou o alvo. Alvo nos lembra propósito, algo que está adiante. O sentido original dessa palavra ofensa, delito ou transgressão
lembra a origem, porque nós estávamos perto e pela queda, pelo tropeço, nós nos distanciamos. Então parece que Paulo aqui ele está linkando essas duas coisas, né? Querendo mostrar o seguinte: olha, nós tivemos uma origem, estávamos bem próximos, juntinhos do Senhor, uma comunhão profunda com Ele, e era para ter continuado assim, mas essas ofensas, transgressões ou delitos, né, nos distanciaram e fez com que nós errássemos o alvo. Nós não teríamos mais condição de alcançar o propósito. Mas mesmo nessa condição, mortos nos delitos e pecados, o Senhor veio gratuitamente e nos deu vida. Meus irmãos, que coisa extraordinária, né? Para que a glória inicial pudesse ser recuperada, no sentido de que o alvo ou o propósito pudesse ser alcançado. Nós já vimos aqui o propósito, fazer convergir em Cristo, a imagem de Cristo. O Senhor fez tudo aquilo que era necessário. E Deus não precisaria disso não, irmãos. A glória dele não está aumentando porque mais vidas estão sendo salvas, e nem está diminuindo porque tem muita gente rejeitando. Quando a gente tropeça, a glória de Deus não diminui. Quando a gente se reúne aqui para glorificar, louvar o Senhor, a glória dele não aumenta. Ele é a própria glória, plena. Ele não precisava ter feito nada disso, mas ele veio amorosamente. A gente vê aqui, vai ver mais adiante as palavras que são utilizadas aqui para falar a respeito dessa salvação, né, que é por misericórdia, por amor, por graça e bondade, né? Não há nenhuma intervenção nossa, nenhuma interferência nossa nisso. Aí o verso 2 vem nos dizer então, em quem, ou em que, né, no outro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. E o verso 3, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Ele fala de coisas muito semelhantes, tanto no verso 2 quanto no verso 3, inicialmente falando, né, dos outros, dos gentios, né? E depois no verso 3 de nós, ou seja, eles, os judeus também, que estavam distantes e foram aproximados. Mas se nós juntarmos esses dois versos, a gente vê uma coisa muito interessante, porque Paulo vai dizer assim, segundo o curso deste mundo, no início do verso 2, na sequência ele diz, segundo o príncipe das potestades do ar, o diabo, e no verso 3, andávamos nos desejos da carne. E esses são os nossos três grandes inimigos, né? O mundo, o diabo e a carne. E todos nós estávamos neles. Eu me lembro na semana passada, na tentação do Senhor Jesus, estava ali presente, né, o diabo, literalmente Satanás, diante dele para tentá-lo. E o Guilherme estava lembrando, muitos irmãos relacionam as tentações com aquelas três expressões usadas mais adiante na palavra, que são a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, né? E aqui claramente nós vemos também esses três elementos, né? O mundo, o diabo e a carne operando. Então, seja, só relembrando um pouquinho algo que foi falado na semana passada, que eu achei muito, muito interessante e coerente, né, com essa porção aqui. Quando nós estamos sendo de alguma forma tentados ou provados, às vezes tem aquela preocupação de querer descobrir, né, mas isso vem do Senhor ou vem do diabo, para diferenciar o que é uma prova de uma tentação. E nós vimos aqui que o Senhor Jesus, quando foi ao deserto para ser tentado pelo diabo, ele foi conduzido pelo Espírito. Ou seja, Deus nunca perde o controle das coisas. Mesmo quando você estiver sendo tentado pelo mal, pelo diabo, o Senhor, ele está dominando, controlando todas as coisas. E ele permite até um ponto que o Senhor sabe que é o seu limite. Ninguém vai ser tentado ou provado acima do que pode suportar. Eu me lembro que há uma aparente contradição também na palavra. Acho aquela experiência de Davi, quando ele vai fazer o censo, né? E há um texto que diz que ele foi incitado pelo diabo e outro que foi Deus. Da mesma forma, irmãos, o Senhor é quem domina todas as coisas. Ele pode até fazer uso, né, da instrumentalidade do próprio Satanás. Assim aconteceu com Jó, quando os filhos de Deus, né, foram se apresentar diante do Senhor, e Satanás começou a falar de Jó, e o Senhor deu a permissão. Então o Senhor estava por trás em todas as coisas. Então, mesmo quando você estiver sendo tentado
Não pensa só que é uma coisa do diabo, não. Se o Senhor permitiu que isso acontecesse, o Senhor tem uma experiência para te dar, Ele está contigo para te livrar. Seja a tentação, ou seja a provação, a gente viu isso, o Guilherme lembrou que é a mesma palavra que é utilizada no original. Então, seja numa situação ou em outra, o Senhor está presente para te livrar, o Senhor está presente para te fazer crescer. Isso é coerente com o que Paulo disse da bênção da predestinação em amor, para sermos colocados na posição de filhos maduros, porque o filho maduro, ele vai passar pela prova e pela tentação. Ele precisa passar para ele amadurecer. Mas você tropeçou e caiu, você clama ao Senhor misericórdia, pede perdão, porque a outra bênção é a remissão dos nossos pecados. E eu lembro aqui que eu falei sobre o sentido do verbo remir, que é justamente a ideia, né, de perdoar os tropeços, os lapsos, né? Isso acontece, é da nossa natureza. Nossa natureza não mudou, nós temos uma nossa natureza, mas a natureza humana, a natureza da carne, ela continua em nós, né? Só mais um detalhe aqui que, assim, para mim me parece bastante significativo. Talvez a gente, quando pensa ou vai tentar olhar aquilo que é do mundo e aquilo que é do diabo, a gente tem uma facilidade maior para identificar e perceber que aquilo ali não agrada o Senhor. Mas muitas vezes nas coisas da carne a gente não percebe, porque tem muitas sutilezas na carne. Então nós andávamos aqui no curso do mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, o diabo, e também andávamos nos desejos da nossa carne. Talvez a gente tenha até conseguido vencer o mundo e o diabo, até porque a cabeça do diabo já está esmagada, o Senhor já venceu. Então a nossa grande luta é com a carne, com as coisas aqui de dentro, com desejos que são muitas vezes, ou necessidades que são legítimas. E se eu não me engano, o Guilherme lembrou isso aqui na semana passada também, eu só queria reforçar, mas que a gente tem limites para isso, né? Comer é legítimo, nós precisamos, mais do que um desejo, é uma necessidade. Suprimento de massa e de energia a gente pega através do alimento, senão a gente não vive. Mas a glutonaria é da carne, é excesso, né? O sono é legítimo. Estava conversando essa semana, e é comum o pessoal que trabalha a questão de saúde, e os profissionais de diversas áreas, né, quando focam nessa questão da saúde, eu creio que há um consenso, né, em falar sobre a questão da alimentação, do sono, do exercício físico, né? Então o sono, ele é uma necessidade, né? Ninguém dorme porque não quer fazer nada, você precisa dormir. Uma noite mal dormida, a gente sabe o resultado disso no dia seguinte, né? Então nós precisamos descansar. O sono é legítimo e necessário, mas a preguiça é da carne. O sexo é a mesma coisa. Existem hormônios na adolescência, na juventude, começa a despertar. É um desejo legítimo que o Senhor colocou em cada um de nós para ser usufruído dentro daquilo que o Senhor estabeleceu como limite, como regras. Então é legítimo, mas a luxúria, a fornicação, o adultério é o excesso que é da carne. Então essas coisas, nós andávamos nos desejos da nossa carne. Então Paulo está dizendo o seguinte: olha, isso irmãos, tem que ser passado. Não é que a inclinação ela morreu, porque a inclinação da nossa carne continua. Mas ele vai dizer, né, ele vai discorrer ao longo desses versos, até chegar no verso 10, dizendo o seguinte: olha, nós andávamos nas obras da carne, mas Deus preparou boas obras para nós andarmos nela. Então nessa caminhada há todo um processo, né? A questão do andar, eu acho que vai ficar mais enfatizado na segunda metade desta carta, né? Paulo, ele aqui no capítulo 2, ele usa 2 vezes esse verbo andar, mostrando o passado de como nós andávamos, e agora aqui depois no verso 10, como ele deseja que nós andemos nessas boas obras. A partir do verso 4, no 4 e no 5, há 6 referências de Paulo ao verbo andar. Então ele vai enfatizar bastante: olha, existe um modo digno de andar, um modo digno da nossa vocação de andar, né? Então nós temos que ter cuidado, porque se nós tentarmos viver a nossa vida não resistindo aos desejos da carne, nós não vamos andar da maneira digna da nossa vocação. E isso que é triste, né? Porque aí vem os tropeços, né? Nós éramos por natureza filhos da ira, no verso 4. Obrigado, irmão. No verso 2 ele terminou dizendo do Espírito, né, que opera nos filhos da desobediência. Isso tudo é característica daqueles que não são regenerados. Mas quantas vezes, irmãos, por causa das nossas limitações, dos nossos tropeços, ainda que não sejamos filhos da desobediência, destinados à ira, nós ainda assim desobedecemos.
né? Porque somos fracos e talvez não cuidemos adequadamente da nossa vida espiritual como nós devemos cuidar, né? O Senhor vem falar a respeito dessa questão da desobediência e da ira. Isso pode parecer um pouco estranho, talvez até contraditório, né? Se a gente ficar pensando assim, como que pode, né, o Deus de amor falar em que a nossa natureza é uma natureza de filhos da ira, né? Deus, ele tem ira, né? Mas a ira de Deus não é um pecado, e até para nós, né? A palavra fala, irai-vos, mas não pequeis. Existe uma ira que não é pecaminosa, né? E a ira de Deus, sem dúvida alguma, não é pecaminosa, porque Ele é perfeito, Ele é santo em todos os seus caminhos e seus pensamentos, né? A ira de Deus é a ira contra o pecado, contra a desobediência. Mas o fato de Deus ter, de alguma forma, esse sentimento de ira, isso não é incompatível com a sua misericórdia. Por isso que no verso 4, então, Paulo vai dizer, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, então, ainda que Deus tenha ira, Ele a tem contra o pecado, contra a desobediência, mas pela sua misericórdia, Ele se manifesta, Ele se revela a nós, e Ele vem para nos resgatar dessa destinação, dessa condenação que estava sobre nós quando nós éramos, né, os filhos da desobediência, destinados à ira, como aqueles que ainda descrentes, né, resistindo, relutando diante da graça do Senhor, estão lamentavelmente caminhando também para uma posição de condenação. Nós fomos resgatados disso, e aqui a partir do verso 4, então, vão aparecer essas expressões que eu mencionei para os irmãos. Vejam aqui comigo, mas Deus, que é riquíssimo, e é interessante, irmãos, como irmãos talvez tenham observado, né, como que os superlativos eles aparecem nessa carta, né? Seja numa expressão só, né, o riquíssimo aqui na minha versão, ou então usando vários adjetivos em sequência, né, a suprema grandeza do seu poder, a suprema riqueza da sua graça. Essa é a carta dos superlativos, né? Deus que é riquíssimo em misericórdia. Então, quando Deus nos vivificou, porque foi assim que Paulo começou, né? A primeira expressão dele aqui é, e vos vivificou. Deus fez isso por quê? Porque Ele é riquíssimo em misericórdia. Na sequência do verso 4, pelo seu muito amor com que nos amou. Então somos salvos porque Deus é misericordioso, somos salvos porque Ele nos amou, estando nós ainda, Ele volta, né, mortos em nossas ofensas, são os delitos, as transgressões, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, né, uma observação aqui que entra no final do verso 5, mas ele vai dizer assim, nos ressuscitou juntamente com Ele, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Verso 7, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça. Então, olha, misericórdia, amor, graça, pela sua benignidade, algumas traduções pode estar bondade, para conosco em Cristo Jesus. Então, quando você pensar a respeito da sua salvação, sempre lembre disso: misericórdia, amor, graça e bondade de Deus. Misericórdia de Deus, amor de Deus, graça de Deus, bondade de Deus. Então parece incontestável, né? É difícil até a gente tentar formular alguma ideia diante da clareza desses textos aqui, de que o homem ele possa fazer alguma coisa, seja para alcançar a sua salvação ou até mesmo para manter a sua salvação. Nada. O que nós temos é ação exclusiva do Senhor, por misericórdia, por amor, por graça e por bondade, né? Há um texto em Romanos, aí eu queria pedir uns irmãos que lessem para mim, Romanos capítulo 5, verso 12, até o verso 14, Romanos 5, de 12 a 14. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quanto não a lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Esse finalzinho que eu queria destacar com os irmãos aqui, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão. Então, irmãos, essa questão do pecado, né, e dessa herança que nós recebemos, não é simplesmente a herança porque recebemos a herança, nós somos pecadores,
Mas ainda que você classificar os pecados e pensar em alguns que você não cometeu, mesmo por esses que eu não cometi ou que você não cometeu, nós estamos destinados à condenação, porque em Adão todos pecaram. Quando Adão pecou, significa que eu pequei, que você pecou, que quando a gente viesse a existir, a gente ia pecar. Então não é só uma coisa transmitida por herança, mas é porque lá em Adão, não só o personagem real, Adão, né, que foi casado com Eva ali, pecou, não, mas toda a humanidade pecou, toda a humanidade caiu ali. Por isso, né, foi necessário que o Senhor viesse em nosso favor, em nosso resgate, né? Foi necessário que ele viesse nos resgatar dessa condição de pecado e de distanciamento de Deus. A genética moderna, né, nos nossos tempos aqui, nos últimos, 100 anos talvez, ela deixou muito claro nos seus estudos como que a característica, né, dos pais ela é transmitida aos filhos, né? Os genes que nós temos são oriundos dos nossos pais. Então, tudo aquilo que Adão fez em desobediência, nós, por sermos herdeiros, né, nós temos geneticamente recebido também o mesmo pecado de Adão. Mas uma vez que nós fomos feitos novas criaturas e estamos em Cristo, o novo homem da nova criação, nós também herdamos tudo aquilo que ele tem de característica, né? Que bênção, que coisa extraordinária é isso, né? Pela graça sois salvos, né? E aí o verso 8, Paulo volta então com essa expressão, né, que ele havia, em algumas Bíblias deve estar em parênteses, aí no final do verso 5, né, nos vivificou justamente com Cristo, pela graça sois salvos. Agora no verso 8, ele enfatiza mais uma vez. Parece que aqui do verso 8 ao verso 10, Paulo está dizendo coisas muito semelhantes, né, para dar uma ênfase àquilo que ele já tinha falado. Por isso ele repete aqui: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, né? Então não vem de vós, não é uma conquista nossa, né? É um dom, é dádiva de Deus. O verso 9 diz: não vem das obras, para que ninguém se glorie, ou seja, não é recompensa, né? Não é recompensa por obras e não é uma conquista nossa. Não vem de vós e não vem das obras, para que ninguém se glorie. A ação do Senhor. Então, quando Paulo diz assim: pela graça sois salvos por meio da fé, eu estava me lembrando aqui de muito tempo atrás também, desde pequenininho, eu ouvia muito falar sobre meios de graça, né? E é óbvio, irmãos, que se nós cuidarmos, por exemplo, de ter uma vida de oração dedicada ao Senhor, nós vamos ser mais agraciados, né? Podemos entender uma vida de oração como um meio de graça, a oração um meio de graça, né? O louvor, né? Uma vida de gratidão ao Senhor, dando graças por todas as coisas, você vai ser agraciado por isso, né? Se você for zeloso. Mas antes, na base de tudo isso, existe a fé. Se nós fôssemos condensar esse assunto chamado meios de graça, nós vamos chegar num elemento só, que é a fé. Porque no final das contas, tudo vem por meio da fé. Porque se o Senhor não se manifestar em nós para nos colocar esta fé por meio da qual nós somos salvos, então diz assim: pela graça sois salvos por meio da fé. A fé é o verdadeiro meio de graça. Porque é a fé que vai nos impulsionar para ter uma vida de oração. É a fé que vai nos impulsionar para ter uma vida de louvor e gratidão ao Senhor. E essa própria questão de louvor e oração, elas caminham juntas aqui também. Porque se nós pensarmos na primeira sessão que Paulo fala das bênçãos espirituais, ele está louvando o Senhor aqui por tudo aquilo que nós recebemos, por todas essas bênçãos espirituais. Eu abro só um parêntese aqui, irmãos, mais uma vez, né? São bênçãos espirituais. O Senhor nos colocou na posição em Cristo, assentado lá acima de todo principado e potestade. Nós estamos no trono com o Senhor para governar sobre essa realidade espiritual, né? Não devemos confundir isso, né? Como eu já ouvi vários irmãos falando a respeito até da carta aos Efésios e justificando uma vida de conquistas de riquezas humanas, né? Com base naquilo que o Senhor tem mostrado aqui. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você pode trabalhar, o dinheiro, eu falei aqui da questão da carne, né? Dinheiro também, pelo dinheiro, uma vida próspera não é um pecado. A ganância, a avareza, aí sim, isso é da carne, né? Mas as riquezas que o Senhor nos deu são riquezas espirituais. O lugar que nós estamos é para vivermos, né, numa realidade espiritual,
Então ali Paulo vai falando sobre todas essas questões em louvor ao Senhor, e na segunda parte que nós vimos, Paulo fala sobre oração. Então primeiro ele teve ali o louvor e a gratidão pelas bênçãos espirituais, e logo a seguir ele fala sobre oração, porque a nossa vida deve ser assim, louvor e oração devem fazer parte, mas na base de tudo está a fé, porque se eu pensar em louvar ou orar, mas não for movido pelo Senhor, que nos dá a fé para isso, nós estamos nos esforçando, é obra nossa, não é do Espírito, né? Então, é por meio da fé que nós somos salvos, isso é pela graça, e é por meio da fé que nós alcançamos toda e qualquer graça do Senhor. Basta nós nos apropriarmos daquilo que o Senhor disse que já nos concedeu. Nós observamos aqui, irmãos, muitos verbos que estão no passado. Ele nos vivificou, Ele já deu vida, Ele nos ressuscitou, Ele nos colocou assentados, Ele nos assentou com Cristo nos lugares celestiais. Não é coisa que vai acontecer, já aconteceu, já é um fato incontestável, uma realidade para Deus. A gente precisa alcançar isso e tomar posse por fé dessa realidade. Então, pela graça sois salvos por meio da fé, não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. E o verso 10 diz: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Deus tem um propósito, né? Só voltando rapidinho, né, no verso 7, eu tenho falado sempre nessa questão do propósito, no verso 7 assim, para mostrar nos séculos vindouros. Então tudo aquilo que Deus tem feito, né, a vida que Ele nos deu, termos ressuscitados com Ele, assentados com Cristo nos lugares celestiais, tem um propósito, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça. Deus deseja manifestar, através da nossa vida como igreja, a abundante riqueza da sua graça para aqueles que ainda não foram salvos pelo Senhor. E agora então aqui finalizando o verso 10, né, porque somos feitura sua. Essa palavra feitura é a tradução de uma palavra no grego que é a palavra poema, e eu queria ler com os irmãos aqui na minha Bíblia o significado dessa palavra e o comentário que é feito sobre essa palavra aqui, feitura sua, do verbo poiel, que significa fazer. E aqui ele chama a atenção, olha, comparar nas palavras no português poema e poesia, né, que vem dessa palavra original poema. A palavra significa o que é fabricado, um produto, um projeto realizado por um artesão. Poema enfatiza Deus como projetista mestre, o universo como sua criação e o crente redimido como a sua nova criação. Antes da conversão, nossas vidas não tinham rima ou razão. Então, se nós somos o poema de Deus, né, porque nós estamos agora com essa nova vida que foi implantada em nós, o comentarista aqui ele faz essa reflexão. Antes, nossas vidas não tinham rima ou razão. A conversão nos trouxe harmonia, simetria e ordem. Somos o poema de Deus, sua obra de arte. Já parou para pensar nisso, irmãos? Quem nós éramos em Adão e quem nós somos agora em Cristo? Somos o poema de Deus, sua obra de arte, né? Aí você vai ficar todo cheio agora, né? A gente já gosta disso, né? Estava esperando essa parte, né? Só fala que a gente era coisa ruim lá em Adão, né? Agora é só obra-prima de Deus, né? Obra de arte. Maravilha, glória a Deus. Mas não é mérito nosso, né? Nós só temos essa glória porque refletimos a glória de Cristo, porque estamos nele. Eu vou pedir mais uma licença aos irmãos aqui, porque enquanto eu lia sobre esse verso 10, eu me lembrei de duas canções, e eu copiei aqui a letra, e eu queria trazer para os irmãos aqui rapidamente, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. A primeira delas é uma canção chamada Eu Poema, não sei se alguém conhece aqui, de um grupo chamado Vocal Livre, e ele diz assim: caneta e papel, a alma do artista registra lentamente um pedaço seu. Então o artista está escrevendo um poema, caneta e papel, e enquanto ele escreve ali, ele vai registrando aos pouquinhos uma parte daquilo que ele é, né, no seu poema, naquilo que ele está escrevendo, na sua obra de arte, sonhando em impressionar o coração do outro,
Então o artista ele escreve o seu poema porque ele quer transmitir uma ideia, né, para outra pessoa que vai ler o poema, e quem sabe lendo aquele poema, a pessoa que estiver lendo descobre alguma coisa a respeito do autor, né? Então, sonhando em impressionar o coração de um outro, sonhando em tornar seu nome conhecido. Então o poeta ele escreve, né, esperando ser reconhecido na sua obra. Sou a pauta em branco, a tela sem pintura, sou o palco vazio e a plateia espera. Interessante que é bem coerente com esse comentário aqui. Antes da conversão, nossas vidas não tinham rima ou razão, né? Então eu sou a pauta em branco, a tela sem pintura, sou o palco vazio e a plateia espera. Derrama a tua arte. É uma oração aqui, um pedido. Derrama a tua arte. Sou o teu poema. Escreve, né? Precisamos deixar o Senhor escrever o seu poema. Nós somos já uma obra de arte, mas ela não está completa ainda, né? O Senhor continua escrevendo. A gente precisa deixar o Senhor escrever. Conta a tua história, enche de detalhes, o espaço é todo teu. Está dizendo para o Senhor, né? Senhor, conta a tua história, usa a minha vida para refletir o Senhor. E é o que a palavra diz acerca do eterno propósito, né? Que nesse poema a imagem de Cristo seja vista, esse poema que sou eu, que é você. Declara em mim o teu amor, e quem me ler, entenda. Não é isso que a palavra nos ensina, irmãos? Declara em mim o teu amor, e quem estiver em contato comigo possa enxergar o Senhor, conhecer o amor do Senhor. Mesmo sem terminar a sua boa obra, convida a sua arte para a exposição. Então o Senhor não terminou ainda, Ele está fazendo, mas Ele convida para nos expor, né? Para que nós possamos, somos a carta de Cristo, não é isso que a palavra diz? Sonhando em impressionar o coração de um outro, sonhando em tornar seu nome conhecido, sou a pauta em branco, a tela sem pintura, o palco vazio. E a plateia espera a tua arte, sou o teu poema, escreve, conta a tua história, enche os detalhes, o espaço é todo teu. Será que realmente o espaço é todo do Senhor? Ou nós temos alguns espaços, ou muitos espaços que a gente está ainda resistindo para deixar o Senhor escrever essa sua obra de arte, né? Declare em mim o teu amor, e quem me lê entenda. E a segunda aqui é do Estênio Márcio, que é o Tapeceiro. Talvez algum irmão aqui conheça. E apesar da obra aqui ser diferente, né? O texto fala em poema, e aqui agora ele vai falar de uma obra de tapeçaria, né? É uma outra experiência para mostrar o Senhor fazendo o seu trabalho, mas eu acho muito interessante também a maneira como ele escreve aqui e como ele alcançou do Senhor essa realidade. O Senhor também é o tecelão, né? Que está tecendo uma obra de arte. Quem faz a tapeçaria, se você olhar do verso, né, você não consegue perceber absolutamente, você não tem noção do que vai ficar formado lá no tapete, que pode ser um tapete para você pisar, um quadro, alguma coisa, porque do verso você não faz ideia do que tem. E aí a letra diz assim: tapeceiro, grande artista, vai fazendo o seu trabalho incansável, paciente no seu tear. Tapeceiro não se engana, sabe o fim desde o começo. O Senhor sabe onde a gente vai chegar, a imagem de Cristo. Trança voltas, 1000 desvios sem perder o fio. Ele não perde. A gente não consegue saber o que está acontecendo agora, mas o Senhor não perdeu o controle de nada. Minha vida é obra de tapeçaria, é tecida de cores alegres e vivas, que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera para o meu bem. Quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto. Isso só vai acontecer quando o Senhor voltar, né? Estiver completo, né? Obra de arte para a honra e glória do tapeceiro. Minha vida é obra de tapeçaria, tecida de cores alegres e vivas, que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera para o meu bem. Quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto, obra de arte para honra e glória do tapeceiro. Quando se vê pelo lado certo, todas as cores da minha vida dignificam a Jesus Cristo, o tapeceiro. Irmãos, que profundo, né? Que coisa extraordinária, graças ao Senhor, né? Que o Senhor tem os seus instrumentos aí, em todos os tempos, toda a história da igreja, cada um no dom que o Senhor concedeu, né? Escreveu uma letra como essa aqui, que ajuda tanto a trazer clareza para nós acerca do que significa ser feitura sua, criados em Cristo Jesus. Mais uma vez a expressão aqui, em Cristo, para as boas obras as quais Deus preparou para que andássemos nela, né? Essa questão aqui do tapeceiro me faz lembrar
Quantos momentos na nossa vida que nós não entendemos, né? Coisas que nós passamos, né? Você pode já ter passado ou estar passando um momento de dor, um momento de luta, né? Algum sofrimento, alguma privação, ou alguma tentação ou provação. Não importa a circunstância, o momento que você está vivendo hoje, e às vezes você não entende nem o porquê, né? Não questione o Senhor. Exerça a fé que o Senhor te deu e descansa nele. Provavelmente você está vendo ainda a sua vida como essa obra de arte pelo lado avesso, e a gente não consegue realmente alcançar, mas o Senhor, Ele sabe exatamente onde nós vamos chegar, e em algum momento nós vamos glorificar ainda mais o Senhor, quando essa obra estiver plena, estiver completa, e a gente vê como que Deus conseguiu escrever coisas tão lindas e tão perfeitas nesse poema, ou tecer essa tapeçaria que é a nossa vida, né? O poeta, quando ele escreve, né, o seu poema, é para que seja lido por outros e o poeta seja conhecido, e esse é o propósito. Eu estava recentemente nessa viagem que a gente fez de férias, a gente até passou na casa do irmão Alejandro lá, e juntamente com ele, aliás foram 2 vezes, antes de chegar na casa dele nós fizemos uma visita numa base da Jocum, lá em Almirante Tamandaré, e depois com ele também. Ele tinha uns folhetos para levar, perguntou se eu levava ele lá, nós levamos para ajudar os irmãos que estavam fazendo um trabalho evangelístico lá na cidade. Aí visitamos uma segunda base, e lá na cidade tem 2 bases da Jocum, né? E o lema da Jocum, eu não sei se eu vou lembrar exatamente, mas é mais ou menos assim: conhecer a Deus e fazer Deus conhecido, né? E esse é o propósito do Senhor. Nós somos feitura dele, somos esse poema. Precisamos conhecer a Deus, mas isso tem um propósito: fazer Deus conhecido. Então a letra desse cântico aqui do Vocal Livre, ele coloca essa oração, que acho que deve ser a nossa oração também: declara em mim o teu amor, e quem me lê, entenda, né? A gente possa abrir o coração para que o Senhor possa declarar através de nós o amor dele à humanidade, ao perdido, né? Para que seja salvo, aos irmãos que estão sofrendo, né? Que estão necessitados, né? Que a gente possa se doar com essa disposição e boa vontade com que o Senhor se doou por nós, né? Isso significa ser feitura sua e andar nas boas obras que Deus preparou. Essa é a nova vida que o Senhor nos deu: vida de bênçãos espirituais, vida de oração, e essa vida de ressurreição, desse poder extraordinário, né? Que tirou Jesus da sepultura e o fez estar assentado à destra de Pai no trono. E a palavra diz que nós também já passamos por esse mesmo processo, né? Precisamos nos apropriar por fé dessa verdade. Então, Senhor, declara em nós o teu amor, né? E quem nos ler, entenda. Amém?